Não posso pegar o fone? Eu estou usando ainda. Faz live? Uhum. É pó. É pó. Curioso para tomar um sol para aguentar a noite fria. Júlio, posso falar? Falar? Espera um pouquinho. Essa é a live? Opa. Vai com Eu vou xingar. Tá bom,
Oi, Gabriel, tudo bem? Oi, Soro. E aí, agora sim, agora a gente consegue fazer nossa aula. Vamos ver se entra mais gente aqui. Oi? Tô sendo o primeiro a entrar? Eu acho que agora você é o primeiro a entrar. Você tentou entrar às 14 e não conseguiu? Ó, professora, só tem 2 participantes, você e eu. Eu e você. Vamos ver se entra mais gente aqui, né? Pra gente fazer a correção. Senão você vai ter uma aula VIP hoje. Pensou? Que legal? É. Meu aniversário já passou. Passou, que dia que foi, Gabriel? Ah, eu dei parabéns pra você lá no Face. Eu não lembro o dia, mas eu dei parabéns. Foi sábado. E aniversário nessa época é estranho, né? Não dá nem pra fazer festona. Bom, O meu aí entre também. nós eu tive 2 aniversários. Ah, é? Um na minha tia e um na minha casa. Ah, então você teve festa de qualquer jeito? Ah, isso E a minha aí. avó, como ela não pôde me dar parabéns presencialmente, então ela me deu R$ 50. Ai, que legal, ganhou presentão, hein? Uhum. Ô, professor, minha mãe me falou as notas do Galileu. Bom, pelo que ela me disse, eu não vou ficar reprovado. Ah, você fez super bem. Oiê, tudo bem, Alicia? Vamos tentar voltar aqui, assim a gente não perde muito, né? Aí a gente faz a correção de matemática. Ah, pelo menos 2, né, Sora? É, mas daqui a pouco chega mais gente, eu avisei lá no grupo, né? Daqui a pouquinho vem mais gente aí. Bom, tomara. Tomara. Percebeu que eu tô com um quarto novo? É mesmo, você tá com um quarto novo? Você mudou de casa? Não, só mudou o quarto de lugar. Mudei a casa, ó. É, Olha aqui que eu tenho aqui do lado. uma TV. Também eu tô ainda com monumento. É, que legal. E você, Alicia, como tá sendo esses dias? Bem, Bem? Tranquilo? sim. Agora que voltou às aulas, tem bastante coisa para fazer, né? Porque todo dia tem live, tem vídeo para assistir. Pronto, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Disse que a gente estava de férias. Já Meio acabou? Não, lá atrás. Disse que a gente estava de férias, mas ainda tinha que fazer livro, tinha que assistir aula. Nunca vi umas férias assim. Férias pra É. não fazer nada. Você teve que fazer muita coisa nas férias ainda? Então agora acabou, agora retornou os estudos normais. Estudos normais não, né? Ó, vamos esperar mais uns minutinhos. Se não chegar ninguém, a gente começa a fazer as correções já Professora, de matemática. não, se só vir eu e a Alicia, até é igual pra mim. Se, se não vier mais ninguém até 4h30, já pode começar. Já pode começar, né? Exatamente, para a gente não perder tanto, né? É. Aí fica gravadinho depois pro pessoal também. Isso aí. Tá tudo Professora, gravado. Ó, essa daqui é então, a primeira aula que eu participo com você. eu senti sua falta, viu, seu Gabriel? Ó, então vamos. Mas as outras você participou essa semana? Bom, eu participo dessa semana, eu participei a de português, porque a de história e de inglês eu tava em outro lugar. Eu tava, acho que lá no Ibera 2, pescando com um amigo do meu pai. A gente foi, acho que umas 10, 9 horas e voltou umas 5 e pouco. Então vamos lá, ó. Pesquei Vamos. muito peixe. Pegou bastante peixe? Que legal. Vamos dar continuidade, então. A professora vai compartilhar aqui com vocês a tela. Deixa eu ver qual que é aqui. Essa daqui. Então, aqui a gente vai falar da lição de casa. Tinha lição de casa?
Lição de casa de matemática, vocês chegaram a fazer? Eu não sabia de nada. Ih, não sabia de nada? Então acho que você não viu lá que tinha lição de casa para fazer. Tinha que fazer Ô, lição de Pro, casa. você tinha mandado a lição 3 de matemática. Oiê. Então, dessa semana, mas da semana passada essas. Oi, Fernanda. Tá? Oi, Vocês estão tudo no bem, quê? Fernando? Voltamos. A gente está começando agora a matemática, para a gente não ficar muito atrasado. Então, como a gente quase não conseguiu ter aula, mas ciências a Pro corrigiu tudo. Então, a gente vai para matemática agora. Lição de casa 1 é sempre assim, Gabriel. A professora corrige nessa semana o que é da semana passada, tá bom? Na semana que vem a gente corrige a 3. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui juntos. Tem mais gente Peraí, chegando. professora. Professora, deixa eu pegar o lápis aqui. Tá bom. Professora, você sabe quando as aulas podem voltar? A gente ainda não sabe, né? Vai depender aí do governador do estado, quando ele decretar que pode voltar. Então, a gente ainda não sabe quando vai voltar. Até lá, a gente vai fazendo assim. Eu tô vendo e ouvindo, falaram que só vai voltar em dezembro. Então, praticamente já passamos de ano. Ah, não sei não, hein? Se não estudar direito, não passa não, hein? Pelo menos volte em julho. É, quem sabe volta logo, né? A gente quer que volte o mais rápido possível. Todo mundo em segurança e a vida voltando ao normal. É, porque aquele calor humano é melhor. É mais gostoso, né? De longe, assim, fica estranho. Então, olha só, na lição de casa 1, de matemática, que está aí projetada a tela para vocês, tinha a seguinte colocação. Tinha aí, né, uma imagem, né? Observe algumas construções que estão entre as mais altas do mundo. Então, a imagem de alguns prédios, de alguns arranha-céus que estão entre os mais altos do mundo. O primeiro deles que vocês veem aí é um prédio que está lá em Dubai e ele tem 819 metros. O segundo que vocês estão vendo é um prédio que está em Toronto e ele tem 553 metros, 33. A outra imagem é um prédio que está em Taiwan e ele tem 509 metros e 20,20. A outra imagem é a quarta, já que nós estamos aqui, tá pequenininho para Pro ler. Então, a quarta imagem é um prédio que está lá em Nova York, o Empire State, e ele tem 443,20. E a última que está aí é a Torre Eiffel, com 324 metros. Então, essa é a metragem dos prédios que estão sendo mostrados aí. Aí, lá na outra página, tinha a seguinte colocação, que era aqui, ó, que era para vocês colocarem, então, num gráfico, né, para vocês complete o gráfico de barras. Então, era um gráfico de barras com a altura desses prédios. Estava aqui escrito, ó, Dubai, Toronto, né, esse aqui de Taiwan, Nova York e Paris. Tinha lá escrito. E vocês iam completar, então, com o gráfico de barras. Aqui vocês podem ver que tem uma régua do 100 até o 1000, né? Tem os números aqui do lado. Então, você sabe que, por exemplo, o primeiro prédio lá de Dubai, ele media 819 metros. Então, ó, tem o 800 aqui e eu vou calcular onde é o 19. Eu vou fazer um cálculo aqui e eu vou desenhar as barrinhas. O outro lá de Toronto, ele media quanto? Ele media 553, então um pouquinho acima do 500, ó, né? Aqui, ó, 553, calculou aqui, fez a barrinha, certo? Então essa era a primeira atividade. Para que essa atividade? Primeiro, para vocês aprenderem a lidar com esse tipo de gráfico, aprender a fazer a leitura e a interpretação também desse tipo de gráfico. Professora, E também, oi, tem que fazer agora, não tem? pode fazer agora, se não fez ainda, tá bom? Já que a gente está corrigindo aqui, já vai fazendo, então, junto com a professora. E o outro, depois disso, falava assim, ó, qual a diferença de altura da construção mais alta e da mais baixa? Então, vocês iam calcular a diferença de altura da construção mais alta e da mais baixa. Então, qual que é a mais alta aí, Alícia? A de Dubai. A de Dubai. Qual que é a mais baixa? A de Paris. E qual é a conta que a gente faz para encontrar a diferença? Quem lembra? Que conta a gente faz?
A gente faz uma subtração. Então, toda vez que eu quero encontrar a diferença, eu vou fazer uma subtração. Então, eu vou pegar a construção mais alta, a medida dessa construção, e eu vou fazer uma conta de menos, uma subtração, e subtrair lá a mais baixa para a gente saber a diferença que existe de altura entre elas. Então, deixa eu ver se eu deixei essa continha pronta. A diferença da construção mais alta e da mais baixa. Eu deixei a continha aqui pronta, 818 menos 324. Então, qual é o resultado que eu vou obter? 494. Esse é o meu resultado, tá? Então, quando eu faço a conta de menos, a subtração, eu vou ter o resultado lá, 494. Certo? Oi, Pro! Oiê, tudo bem? Agora! Que bom, a gente tá bem no comecinho, tá? Tá. A gente voltou aqui porque não deu certo aquela hora e para vocês não ficarem sem o conteúdo, né? Não ficarem sem a aula. Então, lá na lição de casa de matemática, abre correndo lá, que a gente está corrigindo, tá? Então, enquanto eles terminam ali, o que eles estão fazendo, teve gente que esqueceu de fazer a continha. A gente viu aqui as construções mais altas, colocamos no gráfico essas construções, né? Então, tinha um gráfico para ser preenchido, um gráfico de barras. Era só desenhar a barrinha conforme a construção mais alta aqui, ó. Então, isso aqui eu sei que é atividade que vocês até já fizeram em outros anos também, no objetivo. Tem várias atividades assim. Completou, tinha a pergunta, que é essa que a gente está fazendo aqui nessa continha, ó. A pergunta era, qual a diferença de altura da construção mais alta e da mais baixa? Para fazer essa diferença, então, eu tenho que fazer uma conta de menos. Eu tenho que pegar a construção mais alta e tirar, né, fazer menos a construção mais baixa, para eu saber qual é a diferença que existe entre elas. Então, 818 menos 324, eu vou obter o meu resultado, 494 metros é a diferença entre a construção mais alta e a mais baixa. Aqui nós estamos falando de metros, né? Então, essa é a diferença, certo? Até aí tudo bem? Podemos prosseguir? Sim. Certo? Matheus e Cauã, tudo bem? Então, tá bom. Então, olha só. Aí, se a gente der continuidade, tem mais uma questão lá. Então, fala assim, ó. Entre quais construções a diferença de altura é de 110,13 metros? Então, aqui a gente tinha que fazer uma conta, não é? Então, a gente tinha que fazer uma conta para chegar à conclusão entre quais construções a diferença é de 110,13 metros. É claro que quando eu vou fazer essa conta, tem como que... Ah, professora, eu vou ter que fazer a conta de todos, né, para saber qual é a diferença de altura entre elas. Olha só, por exemplo, a de Paris, a Torre Eiffel, com 324 metros, e a de Dubai tem 819, eu já sei que entre elas a diferença é muito maior que 110, não é verdade? Só de olhar, só de ver esses números 810 para 324, eu já sei que a diferença é imensa, que a diferença é enorme. Então, eu sei que aqui deu muito mais que 110. Eu não preciso nem utilizar esses dois para fazer conta. Então, eu sei que eu estou procurando uma diferença menor, de 110,13. Então, nós vamos pegar outros prédios aqui para fazer essa conta. Esse aqui, por exemplo, ó, é em Taiwan, que tem 509 metros. E esse outro de Nova York tem 443. Alô? Então... números mais parecidos. Mas será que é esse? Professora, o Gabriel quer falar. Pode falar, Gabriel. Eu acho que a no pontinho é a Torre de Nova York e de Paris. Essa primeira aqui, de 110 metros e 13, a diferença ou a próxima? Não, Quando a gente faz a conta, olha só. Quando a gente faz a continha, então, aqui dessa... Deixa eu ver se eu deixei essa conta pronta ou não. Qual a diferença de altura? Deixei, olha só. Deixei essa continha pronta aqui, ó. Qual a diferença de altura, né? Que vai ter 110 metros e 13. Em quais edifícios a diferença de altura é essa? Então, olha, quando eu pego lá o de Toronto, 553,20.
E o outro, que é 443, o de Nova York, 20, eu vou ter exatamente... Aqui tá, tem um errinho aqui, né? 553,33. Peraí. Deixa eu arrumar aqui. 33,20. E a gente vai ter 110,13. Certinho agora. Então, quando eu pego lá, ó, o de Toronto, 553,33, e o que é 443,20, que é o de Nova York, se eu fizer a continha de menos, a subtração, que é a conta que eu procuro, né, que eu faço para as diferenças, eu vou encontrar exatamente o valor 110,13. Nossa, certo? Então, qual é a resposta lá? Primeiro faz a continha, depois coloca a resposta. Em quais construções a diferença de altura é de 110,13? Nas construções de Toronto e de Nova York, tá bom? 553 metros,33 tinha a construção de Toronto e a de Nova York 443,20. Então, a diferença é exatamente essa, 110,13. Certo? Todo mundo chegou a essa conclusão? Tinha feito essa continha? Sim. Então, tá bom. É a de Tudo Toronto. bem, Valentina? Sim. A Não. de Toronto, 553,33 menos Valentina. 443,20. Oi. Então, essa é a que eu encontro aí, essa diferença exatamente de 110 metros,13. Oi, pode falar, Fernando. Essa aula vai ter 1 hora ou 40 minutos? É 1 hora. Tá bom? Ah, não. Calma aí, cara. Ó, a outra questão, ela Uma falava hora. assim, a soma 1 hora. de duas das construções é 833,20 metros. Quais são elas? Então, agora, olha só, vamos prestar atenção no problema. É a soma da construção, né? A soma das alturas das construções. Vai dar o determinado valor que está aí, que está falando de 833,20. Então, que conta eu vou fazer? Então, eu tenho que olhar lá de novo, né? Cada 20 minutos. que eu vou encontrar, somando duas, eu vou encontrar exatamente aquele número, 833,20. Quem resolveu essa e quer me falar como resolveu? Eu não. Não? Pro, não entendi. Não entendeu? Ó, a soma de duas construções, então eu vou imaginar assim, a altura de duas Dá dessas, eu somar 833. Então, tinha duas formas aí que você poderia fazer para resolver. Então, teve gente que fez assim, ó, até lá na outra sala que eu corrigi, já me falaram que foi feito assim. Teve gente, por exemplo, que pegou assim, eu tenho que encontrar 833. Então, eu vou começar da menor aqui, pegou o número lá a medida da Torre Eiffel em Paris e fez, a partir da medida da Torre Eiffel, foi fazendo continha até encontrar o valor. Se olhar aqui, a gente já sabe assim, ó, que uma tem, a Torre Eiffel tem 324 metros. Então, para chegar no 800, a gente já consegue calcular mais ou menos, né? Seria algo em torno de 500, de 400. Qual seria essa, então, que vai dar esse resultado? Tem duas formas de fazer. Uma outra forma, deixa eu ver se eu deixei ela pronta aqui. Aqui. Uma outra forma de fazer é você ir somando realmente duas alturas. Então, teve gente que somou aqui a menor, pegou a menor e foi somando até chegar no resultado. Professora, Oi? é até as 5? Isso. Então, olha só. Posso falar? 304, pode falar. Eu fiz essa mesma conta que vocês fizeram mesmo. Muito Professora. bem, mas 109,20. Vai dar exatamente 833,20. Só Professora, que fala assim, só um minutinho, Fernando. Aqui, ó, o que vocês precisam atentar bastante? A forma que a gente faz essa continha com vírgula. Então, se você não colocar vírgula embaixo de vírgula, ela não fica correta. Então, aqui é para vocês aprenderem a lidar bastante com esse tipo de conta que a gente faz com vírgula. Então, vírgula embaixo de vírgula. No 324, não tinha vírgula. A professora colocou aqui só para vocês entenderem, tá? Porque às vezes, quando a gente quando não tem a vírgula, tem gente que se perde na hora de fazer. Então, você pode colocar, ó,
Sempre assim, né? Centena embaixo de centena, dezena embaixo de dezena, unidade embaixo de unidade. Aí você pode colocar vírgula 00 para você não se perder. Então, O você que é deixa o número isso, Cauã e Matheus? Então, ó, 509,20 menos 324. Então, aqui, ó, continha com vírgula. 0 menos 0, 0. 2 menos 0 Irmão, é 2. difícil. 9 menos 4. O que tem errado aqui? Pro? Oi? Professora, não é 9 demais? Que 9 menos 4 é isso? mesmo, a professora está É fazendo demais. errado. Peraí, 9 mais 4. 9 mais 4, 4, 13. 13, Mas vai me 1. respeita. Isso. Aí, lá em cima, você tem que lembrar que o 0 ficou valendo 1. 1 mais 2 é 3. E depois o 5 mais 3 é 8. 9. Então, nós vamos ter lá 833,20, tá? Agora é 9. Então, voltando aqui, 5 mais 3 é 8. É 8? Bom, isso. 5 mais 3 é 8. Faltou aqui um sinalzinho. Não é 8? Ó. Deixa eu ver se entra aqui. Bom. Não vai Tá, é entrar. um menos isso. Não vai entrar meu sinalzinho demais aqui. Ah, entrou. Entrou. Ê. Para ficar certinho, né, gente? Falta Aqui. mais. Ficou enorme agora. Então, olha só. Então, Ficou voltando cego. aqui, lembrando aqui, ó, aqui o 1 tá em cima do 0, então é aqui que ficou, tá? Então, ó, 1 Dá mais 3, aí dá 9. 5 mais 3, 9. 8. Não, onde você tá vendo 9? Não tem 9, ó. Vamos de novo, ó. 0 mais 0, 0. Em cima, 2 lá em mais cima, 0, Flora. 2. 9 mais 4 vai dar 13. Então, ó, aqui vai dar 13, certo? Eu coloco o 3 aqui embaixo e o 1 vai em cima do 0. Sim. Não é em cima do 5, é em cima do 0. Sim. Aí, ó, 1 mais 2 é 3 e 5 mais 3 é 8, certo? Entendeu, É né? 9. Ó, o resultado Não é é 8. 8. Não é 8, eu sei. Fiz que é 8. certo, Pro. Eu Certinho? sei que é 8. Ele tirou 10 na prova de matemática. Ah, muito bem, então. Então, Não. vamos voltar lá. Na nossa Professora, você não apostila. entendeu? É. Ele tirou 10 na prova de matemática com Tirou, essa matemática na cabeça. Claro, né? Ó, continuando. Então, a próxima questão falava assim, ó, escreva uma situação-problema envolvendo os andares dos edifícios citados e na sala de aula troque o caderno com o seu amigo para que ele possa fazer... Tome o caderno. Então, ele tinha que fazer, né, a reescrita da situação que você criou e você ia fazer a dele, ou seja, cada um ia criar uma situação-problema e você ia trocar com o seu amigo. Então, essa a gente não consegue fazer trocando com o amigo, a menos que você tenha o WhatsApp dele e consiga trocar. Teve gente na outra sala que fez... Eu não tenho WhatsApp de ninguém aqui. Se não tem, não tem problema. Você mesmo vai fazer e resolver. Então, é isso. Já que você vai fazer 2 situações problemas, faça e resolva as situações problemas. Alguém fez e quer ler para mim como fez? 4 mais 4, 8. 8 mais 8, 16. Pronto. Da situação problema. Quem quer ler para mim como fez? Tá. Deixa eu voltar lá, aqui nessa página. Essa daqui, ó. Essa daqui, que tem aqui uma situação problema proposta. O E aí, Gabriel quer falar. Pode falar, Gabriel. Oração. Que horas são? Eu tô no computador. Já são 4h46. Isso. Alguém quer falar a situação problema que fez? Pro, eu não... Oi. Como eu não fiz porque eu acho que eu faltei na aula. Gabriel, no meu tem a hora. Ó, então é assim. Como aqui não tem como fazer, você trocando com o seu amigo, você vai fazer as 2. Então eu cobro isso de vocês na próxima aula, tá bom? Então vamos fazer as 2 situações. O que é uma situação problema? Nós já fizemos algumas atividades assim também. Você vai fazer um probleminha para ser resolvido e nesse probleminha você vai colocar relacionado aos andares dos prédios. Todo mundo com o somzinho desligado, relacionado aos andares dos prédios. Então, por exemplo, lá na primeira página, falava sobre os andares dos prédios embaixo. Um prédio tem 160 andares, outro tem 101.
Então, até aqui, vocês fizeram atividades que estavam relacionadas à altura em metros. Então, agora, vocês vão propor 2 situações, problemas relacionadas aos andares. Então, pode ser assim, qual prédio, se somar os andares do prédio de Dubai e o prédio de Paris, quantos andares ao todo eu tenho? Um exemplo de situação, problema, tá bom? Então, a gente vai somar os andares dos prédios. Aliás, eu citei exatamente o exemplo que não tem andar, né? Se somar Dubai com... Então, você vai fazer a situação problema aí e resolver, tá bom? Na sua casa mesmo. Esse é um exemplo que eu tô dando. Vocês podem fazer situações problemas mais elaboradas. Professora. Professora, eu fiz com o Matheus. Isso, então leiam para mim. Ai, que bom. Pode ler. Ih, que folgado, Matheus. Professora, seu som tá bem Que feio, baixo. Matheus. Que folgado, Tá baixo, mano. O irmão fazendo por você. Matheus, você quer ler, Matheus e Cauã? Vai ler. O Matheus quer, Sora. Quer Ele sim. ele tá Quer muito sim. animado. Olha a cara Vai, dele. fala, lê. Compartilha conosco, lê, como lê. vocês fizeram. Vai, Tá, Matheus. prof, leio. Só o Matheus quer ler mesmo. Qual a diferença dos andares dos prédios de 160 andares e do de 101 andares, que deu 59? Muito bem, parabéns. E a do Cauã? Tá. Qual é a soma dos andares que dá 261? Que é a de 160 e a de 101. Ah, muito bem. Parabéns, viu, meninos? É isso aí. Então, agora já deu para dar ideia para todo mundo aí de como fazer. Quem não fez ainda, eu cobro na próxima aula. Que bom. Eu posso falar? Não. Teu irmão gêmeo na mesma sala? Pode falar. Eu não consegui fazer com outros alunos, só que eu fiz a minha pergunta. Muito bem. Posso falar? Pode, por favor. Assim, entre quais construções a diferença é de 494,00. Aí eu fiz entre a construção de Dubai e a Torre Eiffel. E outra coisa, sabe a construção de Dubai? Não sei pronunciar, mas... Então, o meu pai, ele já foi lá muitas vezes, muitas vezes. Mas ele tem um vídeo no celular dele que que nesse prédio tem muitas LEDs e fica formando desenhos à noite. Forma tipo um show. Uau, que legal. Ele tem um vídeo. Eu vou tentar mostrar um dia. Isso, legal. A gente quer ver sim. Muito legal, né? Muito gostoso conhecer outros lugares. Nicolas, quer falar? Professora, esse daqui não tinha ninguém para fazer, então eu fiz com a minha mãe, tá? Tudo bem. Quer ler para nós? Sim. Qual é a diferença entre das torres Dubai e Taipei? Taipei. Em metros. Daí a minha mãe botou 808 menos 509, que deu 308. 308,8. Professora, deixa eu falar. Pode falar. Quem? Quem quer falar? Quem precisa? Eu. Fernando? Não, é primeiro Fernando e Fernando, depois sou Matheus? eu. Não, oxe, que Fernando e Matheus? É Fernando, depois é o Caio. Isso. Isso, Caio. Cadê você, Caio? Pronto. Posso falar, professora? Pode falar. Aí. Eu ainda não fiz com ninguém, não fiz a soma, mas o meu é qual é a soma entre a maior torre e a menor torre? Muito bem. Aí faz a continha você mesmo, tá? Pode falar, Caio. Eu fiz em 1 hora lá a avaliativa de ciências. Não, mas eu deixei aberto sem querer. Eu esqueci de fechar. Aí Mas não por tem isso, problema. Faz tempo que eu já fiz todas O as importante é fazer negócios direito, avaliativas. prestando atenção e tendo estudado bastante antes, tá bom? mas eu deixei aberto sem querer.
Então, ó, É por isso, 1 hora. Aí contou o tempo, né? Contou lá que ficou 1 hora. Outro dia eu fiquei 6 horas também lá. Eu deixei Era aberto. 6 horas. Não, era Eu deixei meio-dia, aberto. depois às 6 horas da noite? Olha só, mais ou menos isso. Então, vamos dar continuidade aqui, ó. O Faltam 8 edifício minutos. Itália Faltam 8 minutos. localizado na cidade de São Paulo, tem 165 metros de altura. Calcule quantos metros a menos esse senhora. edifício tem em relação aos edifícios destacados abaixo. Então, aqui está falando que o edifício Itália tem 165 senhora. metros de altura. Oi? E o nosso helicóptero tem que guardar ou tem que tirar foto? Então, as mamães já mandaram para mim foto, vídeo. Mas guarda? Né? Aguarda, quando a gente voltar, a gente leva na escola, né? Tá, Faz a beleza. exposição lá. Eu achei maravilhoso os trabalhos de vocês, viu? Tá. Então, de parabéns. Professora, Então, olha só. Oi. a soma dos dois aqui deu 1.142. A soma dos dois? Só que esse era assim, olha a pergunta. A pergunta falava assim, ó. Fala do edifício Itália, que tem 165 Não metros. desse, do problema. Do problema que você estava fazendo. Muito bem. Que você fez agora a continha, né? Tá. Então, olha só. Agora, fala assim, né? O próximo, que o edifício Itália tem 165 metros e tem 2 edifícios destacados e a pergunta é, calcule quantos metros a menos esses edifícios, esse edifício tem em relação aos edifícios destacados. Então, nós temos aí o Taipei, né, em Taiwan, e temos o de Dubai. Então, quantos metros a menos? Sempre que eu vou achar, né? Aqui já está falando a menos, eu sei que é conta de menos, eu preciso achar a diferença. Então, é uma conta de menos, uma subtração. Então, os metros de Taiwan, 509,20. Eu acho que eu deixei anotado em algum lugar aqui, deixa eu ver. Falta 6 minutos. Aqui para vocês verem, ó, tá? Então, ó, 509,20, que é o de Taiwan, menos os 165 metros do edifício Itália. Quando eu faço essa conta, vírgula debaixo de vírgula, eu vou ter lá 344,20. Essa é a diferença em metros que tem entre o edifício de Taiwan, o Taipei, e o de São Paulo. A outra questão, vou falar esse edifício bem alto, que o pai da Maria Clara já visitou lá em Dubai, 800 metros. Eu não, meu pai. Meu pai visitou. Quem está cantando, para um pouquinho. Eu deixei aqui no slide, bem espaçado, para poderem ver aqui o número que emprestou e tudo mais. Então, 818 metros. O cachorro. Dubai, menos 165, que é o edifício Itália. Então, olha só. Vírgula embaixo de vírgula. Então, aqui, né, é uma conta de menos. 0 menos 0. 0 menos 0, coloco aqui, coloco a vírgula. 8 menos 5. Esse 5 pode vir um pouquinho mais para cá. 8 menos 5, 3. Aí aqui, 1 menos 6. Como que eu faço essa conta? É continha de emprestar, que vocês já sabem fazer. Risca lá o 8, fica valendo 7. Emprestou 1 para esse 1, que ficou valendo 11. 11 menos 6 é 5. E aí, o 8 ficou valendo 7. 7 menos 1 é 6. Então, o resultado, 653 metros, tá bom? Então, esse é o resultado dessa questão aqui. Então, Professora, coloque de novo. você faz as duas continhas lá para chegar no resultado. Certo? Peraí. Então, essa foi a lição de casa 1, que a gente fez a correção. E aí, a lição de casa 2, a gente não vai conseguir fazer a correção inteirinha dela. Ou até consegue, porque acho que ela é mais curtinha. Vamos lá, então. A gente não entrou às 4 horas em ponto, então a gente tem uns minutinhos a mais aí. Podemos conversar? Conversar, vocês querem conversar, né? Todo mundo fez, pegou essas continhas? Sim. Sim, corrigiram aí? Então, lá na lição de casa 2, fala assim, ó, descubra o termo oculto em cada operação e registre no retângulo para que as sentenças matemáticas se tornem verdadeiras. Então, essa daqui do termo oculto, na verdade, esse termo oculto, lembra, nós fizemos bastante atividade com o número oculto, e lá no primeiro bimestre,
nós fizemos também operação inversa. Então, a gente encontra o número oculto através da operação inversa. Então, lição de casa 2, a gente vai encontrar através da operação inversa. Aqui na minha, é claro, já está a resposta aí, mas na de vocês estava assim, ó. Um número oculto dividido por 45 é igual a 64. Então, que conta que eu vou fazer para chegar nesse resultado? Então, eu sei que quando eu não tenho lá, né, o número que eu vou dividir, que conta que eu vou fazer? Eu posso fazer o 64 vezes o 45 para chegar nesse resultado, né? Então, o número oculto que estava faltando aqui era o 2.880. Por quê? Eu tenho que fazer a continha. Vocês podem aí fazer essa continha aqui, tá? Então, coloca aí 64 vezes 45 para você chegar no resultado. 3 minutos. É uma operação inversa. A B, nós tínhamos aí, né? Vocês tinham, né? Um número oculto, que é esse número que está em vermelho, menos 5.379 é igual a 10.758. Para encontrar esse número, só um minuto. Como falava de uma conta de menos, que o resultado é 10.758. Eu fiz mais. Eu vou pegar exato, perfeito. Você vai pegar, então, o resultado mais a parcela que você tem conhecimento dela, e você vai somar as duas para você ter o primeiro número. Aí embaixo é de mais, aí é de menos. Nicolas quer falar? Pode falar. Não? Não quero falar não, Sora. Tá, Sora. que você levantou a mão. Eu acertei todas. Tá. Senhora, Oi? Não percebi não. aí embaixo é de mais? Então é de então, menos. ó. 10.700. Não, mas a última eu não entendi, senhora. Deixa a professora explicar, então, essa do 10.000. Vocês tinham um número oculto, menos 5.379, que é igual a 10.758. Então, para descobrir esse número oculto, você vai somar o resultado, que é 10.758, mais uma das parcelas, que é 5.379. Fez essa soma, você vai ter, então, 16.137. Então, 16.000 menos 5.379 é igual a 10.758. Então, essa era uma conta de mais, operação inversa, lembra? A gente faz a operação inversa para encontrar aquela parcela desconhecida, aquela parcela que está oculta. Então, se é uma conta de menos, você faz mais, você pega o resultado mais a parcela que você tem conhecimento para descobrir a outra parcela, certo? Opa! Agora aqui, a C tinha assim, né? Na apostila de vocês estava só o número mais 269 igual 12.758. Então, aqui é uma conta de mais. A gente vai fazer a operação inversa também. Se é uma conta de mais, o que é o contrário do mais? Não é o menos? Então, operação inversa. Eu vou pegar o resultado menos a parcela conhecida para encontrar o outro número que está oculto. Isso é operação inversa. Então, eu pego o meu resultado, 12.758, menos a parcela que eu tenho conhecimento, que é 269. E quando eu fizer essa conta, eu vou chegar ao resultado, que é 12.489. Então, o número que estava faltando aí, que estava oculto, é o 12.489. Certo? Então, todo mundo fazendo a continha, pode armar a continha aqui, montar a continha para vocês lembrarem como é que faz. Tá bom? Isso aqui a gente aprendeu também lá no primeiro bimestre, que é a operação... Então, essas 3 dessa primeira página da lição 2, eu acertei todas. Parabéns, parabéns mesmo, viu? Aí aqui a D falava assim, ó, 3.612 mais... Deixa eu ver se é isso. Deixa eu voltar aqui a minha página. É isso mesmo, gente? É o mais que tem lá? No computador tá pequenininho, mais... Aí tinha o número oculto. É igual... Não, é de divisão. É 3 divisão, isso. 12 dividido por 301. E deu assim. A Pro tá lendo aqui na folha também, que no computador ficou pequenininho para Pro ler. Então, ó, 3.612 dividido por um determinado número oculto é igual a 301. Então, eu também vou ter que fazer o quê agora para descobrir qual é esse número que eu usei para dividir? Que conta que eu faço aqui? Quem sabe? Divisão?
A gente não tem aqui, né, o número que vai dividir. A gente só sabe que um determinado número dividido pelo outro é igual a 301. Nesse caso aqui, eu posso fazer assim, ó. 3.612 dividido por 301, eu vou ter exatamente o número oculto, que é o número 12, tá? Posso Oi. falar essa conta? Pode falar. Pode falar. Primeiro, 301. Daí você vai somar e vai dar 60. Depois você bota o 2, que vai dar 602. Você está falando como você fez a continha, é isso? Sim. Que deu 12 o resultado. Ah, então tá certo. O resultado é 12 mesmo. Então, uma forma de você fazer isso é você dividir, então, né? Você pega aquele número lá que está sendo dividido por outro que você não sabe qual é, que até então vocês não saberiam qual era, 3.612, e você divide pelo resultado. E aí você vai encontrar o número que está oculto, que é o 12, certo? Então, seria 3.612 dividido por 301, vocês iam encontrar o 12. Agora, justifique as estratégias utilizadas por você. Esse justificar, na verdade, era o espaço para vocês fazerem as continhas, né? Então, vocês vão justificar falando que fez a operação inversa e poderia já fazer a continha aqui. Então, a continha da A, ó, né? 64 vezes 45, a continha da B, 10.758 mais 5.379. Aí a continha da C, ó, 12.758 menos 269. E a continha da D, que era 3.612, dividido, então, por 301, para dar 12. Pode falar. Professora, Oi? pode ficar sem fazer esse negócio aí, porque a gente corrigiu? Mas você já fez as continhas lá? Se você não fez, faça elas aqui, né? Porque, primeiro que é a forma de justificar, de você lembrar quais foram as operações inversas que você fez. Tá bom? Então, sempre faz a continha, monta a continha, resolve. Matemática é assim, quanto mais a gente resolve, quanto mais a gente faz os exercícios, mais a gente exercita, melhor a gente fica em matemática. Então, procurem fazer. Então, cada quadradinho aqui, ó, A, B, C e D, você vai fazer a continha lá, né, que você usou para chegar naquele resultado, certo? Lembrando que aqui, então, é a operação inversa, que vocês já haviam visto, tem bastante coisa no caderno de vocês. Lá no primeiro bimestre, a gente estudou um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, ó, a nossa aula de hoje vai até aqui. Na semana que vem, a gente vai falar bastante sobre os números babilônicos. Aí a gente pega uma aula só para isso, para a gente falar sobre os números babilônicos. E a gente dá continuidade, então, na semana que vem, às correções das atividades que vocês fizeram essa semana lá no Moodle. Combinado, pessoal? Sim. Certo? Passou rapidinho, né? Vocês estavam com saudade da aula? Sim, né? Não. Ah, a Pro estava com saudade de vocês. Morrendo de saudade. Tchau, Sora. Ah, né? O Fernando. Morrendo de saudade de vocês. Aí semana que vem tem mais. E logo, logo tudo isso passa. Papai do Céu tá cuidando da gente e a gente vai ficar bem, né? Todo mundo se cuidando. E logo, logo a gente está de volta à nossa normalidade. E se Deus quiser, vai estar tudo bem com todas as famílias aqui da escola, tá bom, gente? Então, deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Tchau, Sora. Oxi, cadê o resto? O pessoal já foi. Então, tchau para vocês, tá? Beijo. Não, tem 10 aqui, 10 participantes. Tchau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom final de semana para vocês. Tchau, Se cuidem, hein? Tchau. Tchau, Maria Clara. Tchau. Tchau, galera.